Nessa aula a gente vai falar então sobre a medição de sistemas que têm algumas características de não linearidade. Então, até o momento, a gente se preocupou muito em falar de sistemas lineares, invariantes no tempo, e agora a gente vai introduzir o problema da não linearidade. É um problema muito comum em audioacústica e vibrações. Muitos sistemas têm características de não linearidade. Isso acontece frequentemente porque, às vezes, os níveis de sinal que a gente está enviando, por exemplo, para o nosso alto-falante, já faz com que o alto-falante distorça, já cria, às vezes, problemas de amplitude muito alta da pressão sonora, o que gera problemas de não linearidade. Então, esse é um problema comum encontrado e a gente pode modelar essa não linearidade da seguinte forma, né? A gente vai ter que o nosso sinal de saída ele vai ter uma característica não linear, que vai ser uma função imposta aqui a minha convolução entre o x e o h linear. Então imagina que você tem uma resposta linear do teu sistema e você tem uma função que impõe uma não linearidade. E a gente usualmente não conhece essa função, a gente quer estimar as propriedades de não linearidade do meu sistema e a gente vai explorar um pouco sobre isso nessa aula. Então a gente vai ver como que o sistema se comporta a excitação de um seno de uma frequência só, quando ele é linear, quando ele tem a característica de não linearidade, como que a gente pode medir esse sistema com sweep logarítmico, especialmente, e como que o sistema se comporta um sinal, por exemplo, MLS ou um sweep linear que a gente viu na aula passada. Então, a gente está muito preocupado aqui com o sweep logarítmico, porque ele possui uma interessante propriedade de separar a resposta linear do meu sistema das não linearidades que o meu sistema impõe ao meu sinal de entrada. Então, para fazer isso, eu defini um sistema que tem uma parte linear e que impõe depois uma não linearidade parecida com uma função sigmoide, certo? Com essa função sigmoide que a gente já viu em aulas passadas. Essa função aqui é uma função que eu defini, que chamei de black box. Ela ganha um sinal de entrada, né, com uma determinada frequência de amostragem, e eu posso aplicar ou não essa distorção ou essa não linearidade no meu sistema, certo? Se eu escrever aqui como false, meu sistema vai ser puramente linear. Essa função existe aqui só para a gente conseguir simular a medição de um sistema não linear, beleza? Então, depois vocês podem estudar um pouco mais em detalhes essa função. Mas a primeira coisa que a gente vai avaliar é a resposta desse sistema a um seno. Então, o que eu estou fazendo? Eu gerei um seno aqui de frequência 110 Hz, já vai ficar claro por quê, porque o meu sistema linear ele tem uma ressonância ali, a parte linear da resposta do meu sistema tem uma ressonância em 110 Hz, e eu gerei um pequeno tempo de silêncio após o meu seno, só para poder ter um respiro ali para o meu sistema continuar, né, reverberando, entre aspas, e então me dar a resposta. Então eu passei esse seno pela minha black box e eu vou passar primeiro esse seno sem qualquer distorção, ou seja, meu sistema ele é totalmente linear. Tá? Então eu vou executar essa célula e o que vocês vão observar aqui, né, é o meu seno passando pelo meu... isso aqui de fato é o meu sinal, se não me engano, de saída. Acho que eu plotei x de t aqui, mas deveria ser y de t, de fato. Então, esse aqui é o meu sinal de saída do meu sistema e essa aqui é o espectro do meu sinal de saída. Né? Então, notem que eu excitei em 110 Hz e eu tenho um pico exatamente ali em 110 Hz e tem um outro pequeno pico aqui numa determinada frequência. Se a gente escutar esse seno, a gente vai escutar um sinal tonal porque o meu sistema é perfeitamente linear. Então, basicamente, a gente tem a componente ali de 110 Hz. Legal. E se eu aplicar agora uma distorção? Então, se eu colocar o distortion aqui como true e executar de novo, agora o meu sistema vai ter uma parte não linear. E imediatamente no espectro, o que a gente nota? Que a gente tem o espectro do sinal de saída com os 110 Hz,
mas tem uma série de harmônicas, né, que aparecem no espectro do meu sinal de saída, certo? E se eu escutar esse sinal, ele parece um pouquinho distorcido. Talvez não seja tão perceptível, especialmente no YouTube, por causa da compressão que o YouTube impõe no áudio. Mas a gente, imediatamente no espectro, quando a gente mede, a gente observa que existem uma série de harmônicas presentes. Eu entrei com 110 Hz e agora a resposta do meu sistema, por ele ser não linear, tem uma série de outros componentes de frequência. Então, é um milagre aí da geração de harmônicas por causa da não linearidade do meu sistema. Isso sempre acontece. Se o sistema for linear, perfeitamente linear, você entrou com 110 Hz, você vai ter unicamente 110 Hz na saída. Agora, porque eu tenho a não linearidade, eu entro com 110 Hz e tenho 110 e uma série de outras harmônicas presentes no meu sinal. Beleza, isso é o que acontece com um seno, né? Se eu agora passar um sweep logarítmico pelo meu sistema, tá? Então eu vou gerar um sinal aqui, um x de t, que é um sweep logarítmico entre 100 e 10.000 Hz, e vou gerar de novo o silêncio no final, tá? Então a gente vai ter o nosso sweep logarítmico, que é um sinal que a gente viu na aula passada, né? E a gente vai passar esse sweep logarítmico pelo nosso sistema. De início, a gente vai setar o distortion aqui como false, ou seja, a gente não vai ter distorção, a gente só vai ter um sistema puramente linear, que é o que a gente já está acostumado a lidar. Tá? Então eu vou executar essa célula e agora vou inspecionar o x de t e o y de t. Então vocês podem inspecionar o meu sweep, né, o meu sinal x de t, e o meu y de t, obviamente, é diferente, porque o meu sistema, como vocês vão ver, ele tem ressonâncias e antirressonâncias. Então, eu vou computar agora a FRF e a resposta ao impulso. Tá? Então, vou fazer isso pelo método usual, vou tirar o espectro do x de ômega, o espectro do y de ômega, e vou dividir os espectros, e aí calcular a IFFT da minha FRF, e aí plotar tanto a magnitude, a fase e a resposta ao impulso. Então, vocês estão vendo, né, em azul a referência, o meu espectro linear, né, de referência, e o meu espectro estimado em vermelho, e vocês veem que é perfeita a estimativa, né? Então, vocês observam que tem uma ressonância aqui em 110, uma outra ressonância aqui perto de 200, 300, 400 igual uma coisa, e uma antirressonância aqui em 300 qualquer coisa. E essas ressonâncias aqui, elas estão expressas aqui nesse sinal, né? Vocês observam que em um determinado instante de tempo aqui, a magnitude do meu sinal de saída é maior, que equivale exatamente àquela primeira ressonância, né? Aí tem uma diminuição e depois tem uma outra instante de tempo aqui em que a amplitude aumenta um pouquinho, que é a minha segunda ressonância. Bem, então quando o sistema é puramente linear, a gente tem uma recuperação perfeita aqui da minha FRF a partir dos meus sinais de entrada e saída lá, os meus sweep de entrada e meu sweep de saída logarítmico. Se eu impor agora, né, alguma distorção, vou escrever true aqui, executar essa célula, a gente pode ver de novo os sinais de entrada e saída, parece que não mudou muito. Se você inspecionar em detalhe, você vai ver que sim, mudou um pouquinho. E posso computar de novo a FRF, executando a célula novamente. E aí o que a gente vai observar é bem curioso. A estimativa agora, né, do espectro estimado, como o meu sistema tem não linearidades, a estimativa dá diferente do que é a parte linear do meu sistema, né? Então a fase também mudou bastante, né? E a gente tem aqui efeitos da não linearidade, por exemplo, presentes aqui na estimativa da minha FRF, tá? E quando a gente observa a resposta ao impulso, a gente vê que a resposta ao impulso aqui da parte linear não é mais idêntica, né, mas é parecida. Se a gente observar os detalhes aqui, a gente vai ver que é parecido. E a gente pode observar que para o sweep logarítmico tem uma série de
de pacotes aqui, né, de amplitudes no tempo, e esses pacotes para o sweep logarítmico, eles vão equivaler exatamente à resposta não linear do meu sistema. Então, essa aqui, por exemplo, pode ser a parte da segunda harmônica, essa aqui é a parte da terceira harmônica e assim por diante. Então, a característica do sweep logarítmico, que é tão benéfica para a estimativa de sistemas não lineares, é que foi mostrado, né, em alguns artigos, que usar o sweep logarítmico faz com que você agrupe a parte linear no começo da resposta e agrupe as não linearidades de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem em pacotes bem distribuídos no tempo, e a gente consegue até estimar exatamente em que instante de tempo vão acontecer esses pacotes de segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Então as distorções ficam agrupadas no tempo com o sweep logarítmico, o que é uma grande vantagem. Por quê? Se eu tenho o agrupamento da parte linear no início da resposta, eu posso usar uma janela temporal e eliminar as distorções, certo? Isso é uma das vantagens. Outra vantagem é janelar cada uma dessas distorções e tirar a transformada delas e ver quanta energia tem em cada ordem de não linearidade. Tá? Na segunda ordem, na terceira ordem e assim por diante. Então eu criei uma função aqui para definir uma janela e eu vou aplicar essa janela aqui na minha medição da minha resposta ao impulso. Então o que vocês estão vendo aqui, né, é a minha janela. Eu tenho uma janela que tem um platô plano e depois um fade out. Eu defini essa janela naquela função. E eu vou, portanto, eliminar aqui as distorções. Elas vão ser multiplicadas aqui por zeros da minha janela. Tá? Então o meu sinal que eu vou medir, né, o meu HT janelado, vai ser o HT original, com as distorções multiplicados por essa minha janela em azul aqui, que tem esse fade out. Portanto, a partir aqui de 0,7 segundos, por exemplo, ele vai valer zero. Então, quando eu fizer isso e tirar a FFT desse sinal janelado, essa célula, eu vou ter essa estimativa em vermelho, que é bem mais próxima da resposta linear do meu sistema. Então, eu tentei eliminar, né, artificialmente as não linearidades através desse processo de janelamento, que acontece porque o sweep logarítmico empacota, né, as não linearidades ali no final da minha resposta ao impulso. Isso é possível com o sweep logarítmico por causa dessa propriedade, né, de agrupamento das não linearidades. No entanto, se você usar um sweep linear e passar ele por essa minha black box com distorção, vocês vão observar que não é possível, né, separar a parte linear das não linearidades, certo? No sweep linear, isso acontece porque, embora as frequências sejam executadas uma de cada vez, no sweep linear, né, essa evolução da frequência é linear com o tempo, e a separação das não linearidades ela não obedece a mesma propriedade do sweep logarítmico, que é separar em instantes ali agrupados de tempo. Tá? No caso do sinal MLS, se eu fizer a mesma coisa, gerar um sinal maximum length sequence, né, e passar pela black box com a distorção, eu vou ter a mesma propriedade similar do sweep logarítmico, ou seja, eu não consigo separar a parte linear da parte não linear, exatamente porque o meu sinal MLS, assim como o ruído branco, ele executa todas as frequências ao mesmo tempo. Então, o único sinal no qual eu consigo separar a parte linear da parte não linear é o sweep logarítmico, porque ele tem essa propriedade, né, de agrupar as não linearidades em instantes que a gente pode até calcular, né? Instante de tempo que a gente pode calcular. Então, a minha parte linear fica no começo e as minhas não linearidades vão sendo agrupadas em instantes de tempo que eu consigo depois calcular, certo? Era isso sobre essa introdução, né? Apenas uma introdução. A análise de sistemas não lineares tem toda uma teoria bem mais completa a respeito disso, mas eu achei importante dar essa introdução nesse curso
exatamente para a gente ter uma noção de que existe todo um universo, né? Que a gente consegue fazer alguma coisa, por exemplo, alguma análise com sweep logarítmico, por exemplo, bem benéfica, de sistemas que têm alguma não linearidade, que são tão comuns, né, nas análises que a gente faz. Beleza? Tem muita coisa sobre isso, mas as disciplinas não vão chegar tão longe, né, na análise de sistemas não lineares, mas essa introdução pareceu-me bem importante para ser dada. Bom, é isso. Então, até mais.